Isso aí, pessoal, vamos lá? Vamos falar de colisões em duas dimensões, ok? Vamos considerar as situações mais gerais em que as colisões não se dão em uma linha reta, mas em um plano. O momento linear se conserva em qualquer tipo de colisão, mas agora temos que decompor a equação de conservação, que é vetorial em duas componentes. Então você vai ter uma conservação em x e uma conservação em y. Tá? Basicamente, o que vai mudar, como você tem o vetor velocidade, que você vai decompor, então você vai ter um v1x, um v2x, um v1 final x, um v2 final x. E depois a mesma coisa para y. Se a colisão for elástica, existe também a conservação de energia cinética, né, que é meio de mv quadrado. Aí v1 inicial quadrado, v2 inicial quadrado, v1 final quadrado, v2 final quadrado. Vemos que agora não é suficiente sabermos as velocidades iniciais para obtermos as finais, porque a gente tem 4 incógnitas e apenas 3 equações, tá? Você tem 4 velocidades incógnitas aqui e só 3 equações. Então, ó, as velocidades finais dependem do parâmetro de impacto B, ó, tá? Entre o centro dos dois objetos antes da colisão. A quarta equação depende desse parâmetro do tipo de força entre os objetos. Na prática, o que se costuma querer determinar são esses parâmetros e mede-se uma ou todas as velocidades finais. Aqui, né, você verifica que se coincidir exatamente aqui com o centro, você vai ter uma única dimensão. Mas conforme B aumenta, você vai ter aumento desses ângulos aqui, tá? Bem, para isso vamos fazer um problema, né, já em duas dimensões, para que a gente entenda. Um objeto de massa m1, velocidade v1 inicial 20 metros por segundo, colide com um de massa m2 inicialmente em repouso. Então está ele aqui. Ó. Após a colisão, o de massa m1 se move com velocidade 1 final de 15 metros por segundo, formando um ângulo de 25 graus, com a direção da velocidade inicial, tá? Que é esse θ1 aqui. Em que direção o segundo objeto está se movendo? Então eu vou atrás do θ2. Né? Eu tenho isso no início e no final eu tenho essa condição aqui. Então vamos lá. Como a gente viu, a gente tem que dividir esse movimento aqui em dois eixos, né? Então vamos colocar aqui. Começar em x. Como é que é a conservação de movimento, a conservação de momento linear em x, né? Vai ser m1 v1 inicial, certo? Só tem isso porque o v2 é zero. No final eu vou ter os dois, então eu vou ter m1 v1 final cosseno de θ1, que é a componente, né? Mais m2 v2 final cosseno de θ2. Aí em y, como é que isso vai ficar? Em y, eu não tenho movimento no início, porque a primeira bolinha que está em movimento ela vem só em x, né? E eu vou ter componentes y no momento final, né? Então, m1 v1 final na sua componente agora é seno θ1, aí menos, porque ó, essa bolinha ela vai para baixo, né? m2 v2 final seno de θ2, ok? Vamos chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. Bom, olha só, vamos pegar a 2 e vamos fazer um ajuste nela. Ah, que ajuste? Eu vou isolar, já como eu estou atrás desse θ2, eu vou isolar todo esse termo aqui, né? Como ele é negativo, eu vou jogar ele para cá. Então vai ficar m2 v2 final vezes seno de θ2 é igual a m1 v1 final vezes seno de θ1, certo? E vou fazer a mesma coisa com a 1
Só que eu vou trazer, né, para isolar justamente o cosseno de θ2. Então esse cara vai ficar de um lado só, esse fulano vai para o outro lado negativo. Então vai ficar M2, V2 final, cosseno de θ2 igual a M1, V1 inicial menos M1, V1 final, cosseno de θ1, que é esse termo todo, certo? Mas que eu percebi, ó, eu deixei já isso daqui porque eu posso fazer o quê? Eu posso dividir essa 2 pela 1, tá? Dividindo isso aqui, ó, esse termo vai cancelar, seno por cosseno vai sobrar tangente de θ2, né? Igual, aí perceba que M1 tem todos os termos, então eu posso eliminar. Então, V1 final seno de θ1 sobre V1 inicial, né? Que foi esse termo que sobrou, menos V1 final cosseno de θ1. Posso ainda fazer mais um ajustezinho, dividindo as duas pelo V1 final. Então aqui em cima só sobra seno, né, de θ1 sobre a divisão de V1 inicial por V1 final menos o cosseno de θ1. Tá? Aí eu tenho todos esses dados aqui. Eu tenho θ1, θ2, tenho velocidade inicial, A1 inicial, A1 final. Trocando todos esses valores, eu vou chegar em 0,99. Né? E como ele queria saber o θ2, o arquitangente disso aqui vai dar aproximadamente 45 graus. Beleza? E vamos voltar lá. Aí aqui, ó, uns exemplos, onde é que se aplica isso, né, efetivamente, na ciência, na pesquisa, né? Aqui eu tenho uma imagem que a gente chama de imagens de câmara de bolha, né? Isso é usado, tá, até hoje, claro que você tem equipamentos e tal, mas isso não deixou de ser usado não, tá? Eles colocam produtos e dentro de uma câmara, né? E o que acontece é que quando você tem partículas passando, né, você tem ela é quase que gasosa ali dentro daquela bolha, daquela câmara, né, e as partículas vão ionizando os locais onde elas passam e deixando esses rastros, né, que são rastros de bolhas, e a partir desses, né, de você tirando fotos, você consegue montar essas figuras aqui. Tá? E verifique aqui, por exemplo, ó, esse é uma representação desse tipo de movimento. Você vê que não contém todas as linhas, mas tem as principais, né? E a partir dela, né, a partir desse desenho, você consegue perceber que chega uma partícula e ela se divide aqui em três partículas, né? Aí depois aqui ela se divide em duas, tal. Aí o que acontece? Cada divisão dessa, a gente usa conservação de momento linear, né? Com uma explosão de bomba, né? Você tem uma bomba e ela se divide em vários pedaços. Aí você, de acordo com a conservação de momento e a energia de cada um, você vai determinar que tipo de partícula que está indo para que lado. Tá? Exemplo disso, né? Você teve aí, todo mundo conhece o currículo Lattes, em homenagem ao César Lattes, físico brasileiro que comprovou a existência da chamada partícula meson pi, né? E ele se utilizava na época desse tipo de desenho de esquema para poder fazer as determinações. Tá? Outro exemplo clássico é o experimento de Rutherford aqui, né? A ideia é jogar uma partícula alfa numa plaquinha bem fininha, uma placa delgada de ouro, né? Para que ela tenha menos átomos possíveis. Aí verificou-se aqui que várias partículas, a grande maioria, passava reto.
Por quê? Porque não havia nenhuma colisão com nenhum núcleo, e aquelas na qual tinha colisão, usava-se um momento linear, né, para conseguir provar matematicamente aí o que ele queria. E, e a gente está falando de momento. Momento é algo assim que vem até mesmo de antes de Newton, né? Já havia essas discussões. Newton, claro que ele matematizou tudo isso adequadamente e encarou a conservação. Antes, né, o que a gente conhece como momento hoje era tratado como energia na época, né? Eles não tinham um conceito de energia bem estruturado ainda, então eles consideravam esse produto massa velocidade, para eles representava energia. E aí posteriormente não, a gente verificou que se tratava de momento, né? Enfim, vamos lá. Colisões no referencial do centro de massa. Quero descrever, quero descrever as colisões no referencial do centro de massa. Vamos considerar então um sistema formado por duas partículas. A gente já viu como é que descreve o movimento, né? Que é o somatório das forças externas é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Agora a gente quer escrever a posição de cada partícula em relação ao centro de massa. Isso aí a gente já sabe, né? Que é a posição do centro de massa em relação ao nosso sistema de referência. Tá aqui, né? O R do centro de massa é M1R1, né? Massa 1 R1 mais a massa 2 R2 sobre o somatório das massas. Esse aqui vai ser o nosso referencial do centro de massa. Aí a ideia agora, ó, é a posição de M1 e M2 em relação ao centro de massa. Então a gente vai ter um referencial agora em relação ao centro de massa. Aí eu vou chamar, você já viu isso, que é o R', né? É a posição em relação ao centro de massa, vai ser a posição original, o R1, menos o referencial do centro de massa. Aí substituindo, ó, lembrando que aqui o referencial a posição do centro de massa é isso, substituindo aqui, né, e fazendo a álgebra natural disso aqui, a gente vai chegar em tudo isso. Repare que o M1R1 ele cancela com esse M1R1 daqui, sobrando apenas o M2R1 menos M2R2. Que aí tirando o M2 aqui, em evidências, vai ficar com isso, ó, o R'1 é M2 por Emão, que é o somatório das massas, R1 menos R2, os dois vetores aqui. Produzimos a mesma coisa para o R2. Ó. O R'2 vai ser o R2 menos o R do centro de massa. Substituímos o R do centro de massa aqui. Fazemos a mesma álgebra. Cancela-se o M1R2 menos M1. Cadê? O M2R2 menos o M2R2. Sobrando apenas ó, o M1R2 menos M1R1. Aí ó, vai ficar R'2 é M1 em evidência, sobremão, R2 menos R'1. Aí olha só, para poder fazer uma comparação aqui, ó, inverte os vetores, vai vir um sinal de menos aqui para fora, vai ficar então, em vez de R2 menos R1, vai ficar R1 menos R2, e esse sinal de menos garantindo isso. Para quê? Para que eu possa comparar esses dois caras. Ó. O que, que eu tenho em comum? A massa total do sistema. Isolando a massa, igualando isso aí, eu vou chegar nessa relação, que R'2 é igual a menos massa de 1 sobre massa de 2, R'1. Né? E fazendo mais uma algebrazinha aqui, a gente vai chegar nisso. Ó. M1 R'1 mais M2 R'2 é igual a zero. O que isso quer dizer? Que R'1 e R'2 têm a mesma direção e sentidos opostos. O centro de massa é um ponto interno à reta que liga as duas massas. Isso pode ser visto no desenho, né? O centro de massa, o ponto do centro de massa é um ponto interno a essa linha. O R'1 está aqui, ó, e o R'2 está para o outro lado, né? Então um está para um lado, outro está para o outro, como a equação descreve aqui, ok? Beleza. Momento linear em relação ao centro de massa, olha. Trazendo então essa expressão M1 R'1 mais M2 R'2 e a gente derivando a expressão, sabemos que a derivada aqui de R é a velocidade, então a gente vai ter M1 V'1 mais M2 V'2 igual a zero. Ou seja, quem é MV? Momento linear. Né? O somatório dos momentos lineares sempre vai dar zero em relação ao centro de massa. Então tá aqui, ó, o momento linear total do sistema em relação ao centro de massa é nulo. Essa é uma definição do centro de massa, isso vai ser válido sempre. E a gente pode expandir isso dizendo que o somatório dos momentos em relação ao centro de massa é igual a zero, tá? Beleza. Tá aqui, né? Descrição de uma colisão, então. Como é que vai ficar? No referencial do centro de massa.
As partículas se aproximam uma da outra com momentos iguais e contrários. Foi isso que a gente viu aqui, né? Após a colisão, elas se afastam também com momentos iguais e contrários. Repare, ó, o momento de chegada aqui, ó, tá aqui, ó. Isso aqui tá bem pequeno, mas é I, tá? E você vai ter aqui um momento 1 inicial e um momento 2 inicial. Houve a colisão, note que os momentos são iguais, mesma direção em sentidos opostos. Houve a colisão e você vai ter um momento 1 final e um momento 2 final. Também mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários, ok? Se temos então a velocidade V1 inicial e V2 inicial no referencial do laboratório, podemos passar para o referencial do centro de massa, né? A gente vai em velocidade de referência aqui, né? A gente viu lá atrás. Velocidade 1, né, vai ser a velocidade de linha 1 mais a velocidade do centro de massa, ou seja, a velocidade do referencial do laboratório vai ser a velocidade em relação ao centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Isolando esse cara, que é o que eu vou querer, que é a velocidade em relação ao centro de massa, vai ser a velocidade original menos a velocidade do centro de massa. E fazemos a mesma coisa para 2 aqui, tá? É bom isso porque eu vou acabar me utilizando bastante quando eu tiver algum problema que ele peça alguma referência ao centro de massa. Energia cinética também, né? A gente quer mostrar que a energia cinética de um sistema de partículas pode ser escrita como a soma da energia cinética do centro de massa com a energia cinética em relação ao centro de massa, ou seja, a energia cinética do sistema é a energia cinética do centro de massa mais a energia cinética em relação ao centro de massa. Como é que a gente prova isso? Vamos lá. O sistema, né, dado aqui M1, M2 e V1 inicial, V2 inicial, a energia cinética dele é medida dessa forma, meio de M1 V1 quadrado mais meio de M2 V2 quadrado. Tá? Só que a gente viu aqui no slide anterior que o V1 pode ser descrito como a velocidade 1 em relação ao centro de massa mais a velocidade do centro de massa. E a velocidade 2, a velocidade 2 em relação ao centro de massa mais a velocidade do centro de massa. Podemos substituir aqui, ó, no V1 e no V2. Aí eu vou ter isso. A energia cinética vai ser meio de M1, velocidade em relação a velocidade 1 em relação ao centro de massa, mais velocidade do centro de massa ao quadrado, e a mesma coisa para 2 aqui, ó. Tá? Repetindo ela aqui, como é que eu vou fazer, né? Eu tenho primeiro esse produto notável para resolver, então eu já resolvo e já vou fazendo a distributiva, então eu vou ter meio de M1V1 linha quadrado mais meio de M1V do centro de massa quadrado, mais, aí lembre-se, né, que aqui é 2 vezes esse, aí tem um meio aqui, então esse meio some por conta do 2, vai ficar M1, V'1, V do centro de massa, e a mesma coisa eu faço para esse termo, e o 2 aqui, o meio some por conta do 2, tá? Olhando essa equação e separando, né, os V'linhas, os V's e os V's do centro de massa, eu vou ter o seguinte, ó, em vermelho os V'linhas. Em vermelho eu tenho a energia cinética em relação ao centro de massa. Em verde eu tenho a energia cinética do centro de massa. Em preto eu vou ter, né, se você isolar aqui, tirar a velocidade do centro de massa em evidência, você vai ter isso, ó, M1 V'1 mais M2 V'2, certo? Aí se a gente retornar aqui atrás, ó, aqui, quando a gente tinha essa condição, o somatório deles sempre vai dar zero. Ó. O momento linear total do sistema em relação ao centro de massa é nulo. Já que isso é válido, eu posso dizer que isso aqui é zero, né? O somatório de qualquer momento aqui vai dar zero, então só sobra esse termo, que a energia cinética vai ser a energia cinética em relação ao centro de massa, mais a energia cinética do centro de massa, como quisemos demonstrar aqui, ok? Aí, a partir dessa expressão eu faço uma pergunta. Qual é o maior valor de energia cinética que pode ser perdido durante a colisão? Pensando aí num choque inelástico. Pense aí alguns segundos.
Bem, para responder isso aí, vamos trazer aí duas informações, ó, uma do Tipler, outra do Moisés. Do Tipler, ó, quando a energia cinética total do sistema de dois corpos é a mesma antes e depois, a colisão é chamada colisão elástica, isso a gente sabe. Caso contrário, ela é chamada de colisão inelástica. Um caso extremo é o da colisão perfeitamente inelástica, durante a qual toda a energia cinética em relação ao centro de massa é convertida em energia térmica ou interna do sistema. Então, olha só, ele afirma que nesse caso específico, que a colisão é perfeitamente inelástica, toda a energia cinética em relação ao centro de massa é convertida em energia térmica, ou seja, toda ela, nesse caso, toda a energia cinética em relação ao centro de massa, ela é convertida em outro tipo de energia, ou seja, a perda, né, o maior valor a ser perdido é justamente esse cara aqui. Vamos ver, né, confirmar na do Moisés. Como no exemplo de colisão inelástica em uma dimensão, vamos considerar apenas uma colisão totalmente inelástica. Isso não quer dizer que a energia cinética final se anula, que seria impossível, mas que ela assume o menor valor possível, que é o valor da energia cinética associada ao movimento do centro de massa. Ou seja, o menor valor possível é a energia cinética associada ao movimento do centro de massa, ou seja, energia cinética do centro de massa. Certo? Então, o que ele está me dizendo? Que o menor valor é a energia cinética do centro de massa. Então, o que acontece? A energia cinética, como é a soma dos dois, e que esse é o menor valor possível, quer dizer que a perda máxima se dá nesse total aqui, ó. Ok? Então, qual é o maior valor de energia cinética que pode ser perdido numa colisão? É exatamente a energia cinética do movimento em relação ao centro de massa. Ok? Beleza, turma. Então, assim, a parte de aula tá ok. Depois vai ter um vídeo só sobre exercícios. Beleza? Até mais.